Você é responsável por aquilo que cativas. Fala a verdade. Essa é a única frase que você conhece do Saint-Exupéry. Admite pro papai aqui. Então vamos largar de ser retardado, clica no like e acompanha a história do caboclo. O Oscar Wilde ele tem uma frase que eu gosto muito. Quando ele escreveu o Dorian Gray, ele fala assim pro Dorian Gray. Tem uma hora lá que alguém fala pro Dorian Gray. O Dorian não tinha deixado nada escrito, não tinha deixado nenhuma pintura. A obra-prima dele tinha sido a própria vida que ele tinha levado. Com o Saint-Exupéry isso é diferente, ele deixou uma obra escrita muito grande. Mas eu ainda acho que a vida que ele levou é a principal obra do Saint-Exupéry. Não é só uma biografia escrita, mas o jeito que ele leva a vida dele, ele é um cara que eu admiro. O jeito que ele levou a vida dele, na minha opinião, é a verdadeira obra-prima que ele deixou, que é o legado que ele deixou, seria o jeito que ele levou a vida dele. Para você ter uma ideia, o Saint-Exupéry ele era um grande aviador. Ele nasceu em 1900. O Santos Dumont fez o primeiro voo dele em 1906. Mesmo que você ache que os irmãos Wright inventaram o avião, não interessa. De todo jeito, isso foi no início da aviação. Ele começou a carreira dele de aviador logo nos primeiros anos, quando a aviação ainda era incipiente, quando estava tudo começando. Então, assim, a história dele é quase que a história da aviação. Isso eu acho muito legal. Pra você ter ideia, o cara era tão fascinado com o avião que em 1908, ou seja, ele tinha 8 anos, ele pensou assim, vou desenvolver uma bicicleta voadora. E começou, ele estudava motor, gostava muito de motor, essas coisas. Tentou fazer uma bicicleta que obviamente nunca voou, né? O projeto nunca deu certo. Mas ele já era apaixonado desde a criança mesmo. Desde os 8 anos o cara já estava lá tentando fazer o próprio avião. Enfim, essa paixão continuou. Ele tinha um irmão. O irmão dele morreu aos 15 anos. E aos 15 anos, antes de morrer, o irmão dele chama ele no quarto, quando ele estava doente, e deixa um testamento para o Saint-Exupéry, que tinha somente 17 anos na época. Então imagina, você tem 17 anos, seu irmão de 15 está morrendo, ele te chama no quarto, e você vem e vai deixar o testamento. Ele vai legar o quê? Ele legou a bicicleta, legou um brinquedo. Ou seja, são coisas internas, posses sem valor para o dia de hoje, mas eram as únicas posses que o irmão dele tinha. E ele fez questão de chamar o Saint-Exupéry no quarto para legar isso para ele. Esse potencial perdido, esse irmão que ele perde na infância, esse potencial da infância perdido, isso aí vai marcar a carreira dele inteira. Inclusive o Pequeno Príncipe tem essa jogada lá. Isso aí, eu estou citando esse evento aqui porque eu acho que isso é muito importante para você entender qualquer obra que ele já escreveu. Esse potencial perdido, a morte do irmão teve um impacto muito grande nele. Então esse potencial perdido impactou profundamente a obra dele. Então ele entrou com 21 anos, ele entrou no exército, conseguiu tirar o brevet de piloto, voou, né, pelo exército, acho que se não me engano até 1925 mais ou menos, até ele conseguiu um emprego na Aeropostale, que é uma empresa postal. Nessa empresa postal ele teve que descobrir várias rotas novas, ele trabalhou na Patagônia. Ele bateu um recorde na Argentina de aviação. Um dos períodos que ele trabalhou, se não me engano, uma rota em Dakar, Casablanca, Dakar, não lembro exatamente a rota. Ele tinha que resgatar pilotos que caíam. E muitas vezes ele tinha que fazer negócios lá com o pessoal, com os beduínos do deserto, pousava o avião lá e tinha que negociar a liberação desses pilotos. Olha que doido. Nessa época, acho que, se eu não me engano, um pouco antes dele entrar na Aeropostale, teve uma noiva, uma mulher que noivou e falou para ele que a única condição para continuar com ele era que ele tinha que abandonar a aviação. Ele aceitou isso aí, ficou 4 meses com ela e deu o pé nela. Por quê? Porque a paixão do cara era a aviação. E nessa época ele já escrevia. Inclusive, o Saint-Exupéry, quando era criança, já gostava de escrever e ganhou o prêmio Redação Minhas Férias. Não sei se foi Redação Minhas Férias, mas ele ganhou um prêmio de redação na infância também, esqueci de comentar. Mas olha que massa. O cara tinha 2 paixões, aviação e escrita. E ele conseguiu ser extremamente bem sucedido nas 2 coisas que ele fez. Então ele estava lá na Aeropostale, ele trabalhou muito tempo na Aeropostale. Os livros dele começaram a ser reconhecidos. Por quê? A maior parte das obras do Saint-Exupéry são biográficas. Então para você entender o trabalho dele, você tem que entender um pouco da biografia. Em Voo Noturno, ele fala sobre um voo que ele fez na guerra. Certo? Na Segunda Guerra Mundial, no início da Segunda Guerra Mundial. Só que o mais importante não é o voo, não é o que ele viu, não é o que aconteceu.
são as impressões que ele teve. Então, ao longo de toda a obra do Exupéry, mais importante do que o que de fato aconteceu, são as impressões que ele tem sobre o que está acontecendo, que é mais importante, é o que ele filosofa, o que ele acha, as opiniões dele. Então isso é o grande diferencial da obra dele em relação a qualquer outro escritor. Ele era um cara muito sensível e um trabalho muito duro. Trabalho de aviação hoje parece ser fácil, né? Você tem um computador que levanta o avião, que pousa praticamente, assim, é muito mais fácil. Você já tem rotas muito bem definidas do que você tem que fazer, o que você não precisa fazer. A aviação evoluiu muito. Naquela época ele estava começando, ele tinha que desenvolver uma rota. Eu lembro que teve uma época que eles tinham que descobrir uma passagem pela Cordilheira dos Andes. A cordilheira tinha picos que chegavam até 5.000 metros e o avião chegava só a 4.000 metros. Então assim, você tinha que desviar das montanhas para você conseguir fazer isso sem estar tudo mapeado direito. Imagina o tanto que isso era difícil. Era um trabalho muito duro, feito por um cara muito sensível, então ele conseguiu deixar impressões muito precisas. Vou reformular minha frase. Não são impressões muito precisas, mas impressões muito tocantes sobre o trabalho que ele fazia. São impressões que você consegue criar uma empatia sobre um trabalho muito duro. O livro dele que eu mais gosto, disparado, chama Terra dos Homens. Quando eu li esse livro, inclusive, eu fiquei fascinado. Eu escrevi um conto. Por quê? Porque, para quem não sabe, o Exupéry ele morreu no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Ele estava em um voo não tripulado e caiu. Afogou, né? Caiu não, na verdade foi abatido. Só que ninguém sabia que ele tinha sido abatido até há 4 anos atrás, quando você teve provas cabais de fato do abatimento dele. Você tem inclusive fotos agora do cara que abateu ele. Antes ele tinha saído num voo não armado para fazer uma missão de reconhecimento em um lugar e foi encontrado o avião dele em outro lugar, sem sinal de tiro, sem sinal de bala. Então tinha uma certa controvérsia sobre a morte dele, se de fato ele tinha caído, se de fato ele tinha sido abatido. Então agora essa controvérsia não existe mais. Mas quando eu li o Terra dos Homens, ainda existia essa controvérsia. E eu escrevi um conto inspirado na vida do Saint-Exupéry, e no final eu colocava que ele tinha suicidado, que ele tinha afundado o avião de propósito. E eu achei esse conto muito legal, eu gostei de escrever esse conto, mas hoje não faz o menor sentido, porque você tem inclusive provas fotográficas de que ele foi abatido, né? Enfim, isso é só uma curiosidade. Mas, então, a história de vida desse cara, um cara que voou na Patagônia, voou na África, voou através da Cordilheira dos Andes, sobreviveu a diversos acidentes aéreos. Ele tentou bater o recorde de voar de uma ponta da América até a outra, sofreu um acidente aéreo que ficar semanas hospitalizado, e mesmo assim, ainda optou por voar na Segunda Guerra Mundial. Né? Ele optou, ele não era obrigado, ele, apesar de ser militar na França, ele não era obrigado a voltar a lutar. Porque ele já tinha servido, ele estava inclusive mais velho na época da Segunda Guerra Mundial. Como eu te falei, ele nasceu em 1900, morreu em 44, ele morreu aos 44 anos. Então ele não era obrigado a ter voltado a lutar. Quando você lembra só do Pequeno Príncipe, quando se fala em Saint-Exupéry, você despreza a maior obra do cara que ele deixou, que é a vida dele. Mas mesmo assim, então vamos lá, o Pequeno Príncipe, o que eu acho do Pequeno Príncipe? É um livro bom? É. Mas essa analogia da raposa, eu acho a pior. Você é responsável por aquilo que cativa, está. Mas enfim, isso é minha opinião pessoal. Mas olha o que ele fala. Tem um rei no Pequeno Príncipe que ele fala que você tem que dar ordens razoáveis. Por exemplo, você não pode ordenar para o sol que ele nasça de noite, porque ele não vai conseguir obedecer essa ordem. Se você der uma ordem para o sol que ele nasça de manhã, ele vai ser capaz de obedecer. Então olha essa analogia. O que você pode pensar nisso? Que você tem que esperar das pessoas aquilo que elas podem dar. Não adianta você exigir de uma pessoa mais do que ela pode dar. Quem que você já viu citando isso? Quem que você já viu colocando isso lá na internet, no Facebook? Ninguém fala sobre isso. Porque não é tão bonitinho quanto você é responsável por aquilo que cativas. Não é. E no voo noturno, tem uma hora que ele está se vestindo para voar. E a França já estava meio que derrotada para a Alemanha. E ele, quando ele termina de colocar a farda, né, para levantar voo, ele fala, eu me senti como se estivesse indo para o funeral de um deus morto. Olha, esse aí é pesado. Ele sabia que não tinha chance, mas mesmo assim estava lutando, mesmo assim estava indo para a frente de batalha. Então a gente não pode ficar restrito isso aí não. Então deixa para lá, vamos voltar para o Pequeno Príncipe. Foi mal aí minha divagação. E mesmo o Pequeno Príncipe, a história principal dele. Vamos pegar que é um aviador que cai no deserto e encontra uma criança e essa criança morre.
certo? Essa criança morre. Não pode falar, ele voltou para o país dele. Não, essa criança morre. Pensa no potencial que essa criança teve. Agora aqui vem o pulo do gato. O que acontece? O Saint-Exupéry, quando ele estava na África, ele teve um acidente grave, ficou 5 dias perdido no deserto. Ele e um outro amigo dele. Foi salvo por um beduíno. Então isso aí você já vê a parte autobiográfica aí no Pequeno Príncipe. Ele falou que teve viagens no Terra dos Homens. Ele fala sobre isso, fala sobre essa queda, sobre esse acidente que ele teve. Começou a ter alucinação, tanto ele quanto o amigo dele. Então pensa, o cara caiu e teve uma viagem lisérgica sobre encontrar um garotinho loiro vestido de príncipe e que morre. E ele tinha a opção de ter a cobra que leva ele pro céu. Não sei se vocês se lembram dessa parte. Ó, primeira coisa, se você tá reclamando de spoiler, vai tomar no seu cu. Pequeno Príncipe é um clássico da literatura, então você tem que ler, tá? Tem que ler. Se não leu, não vem ver esse vídeo não. O garotinho morre. Só que a cobra oferece para matar ele, para ele ir mais rápido pro planeta dele, entre aspas, né? Porque não podia levar o corpo. E ele recusa, ele aceita o destino dele final, que era uma doença. E esse garoto morre no final de uma doença. E chama o aviador para ser o espectador dessa morte. Olha aí. Isso pode ser aquela influência do próprio irmão dele, do estoicismo que o irmão dele enfrentou a morte. Já pensou nisso? Além disso, ele pode estar inclusive fazendo uma parábola, colocando como a morte da infância, para você de fato ter a transição para a vida adulta. Vários sonhos, várias coisas que você deixou de fazer. Isso é uma outra maneira de interpretar também. E todas essas interpretações são mais legais do que você é responsável por aquilo que cativas. Pelo amor de Deus. Então, a obra do Saint-Exupéry é muito extensa, é muito boa, muito interessante, vale a pena ler. Eu acho que esse vídeo vai ficar meio longo, mas desculpa aí porque é muita coisa para falar. Só vou deixar vocês com uma coisa para vocês refletirem. Terra dos Homens é um nome em francês, Terre des Hommes. Eu não sei como é que se fala assim, mas é uma tradução literal do nome. Em inglês, eles traduziram como Wind, Sand and Stars. Vento, areia e estrelas. Eu particularmente gosto mais desse nome. Fica a critério de vocês escolher aí. É um dos livros que eu mais gosto do Saint-Exupéry, então se for para ir além do Pequeno Príncipe, escolhe o Terra dos Homens que vocês não vão se arrepender. Um abraço a todos.